Por que nesse início de temporada, doutor, os jogadores estão fazendo treinamentos em apenas um período e não 2? Já que a gente imaginava que, voltando de férias, descansados, estaria mais apto a treinar em 2 períodos. Por que nesse início não está sendo assim? Mesmo sendo atleta, né, existe uma coisa chamada memória genética. Ele tem dentro dele já uma preparação mental, inclusive, e aquilo que ele absorveu durante a fisiologia, na vida toda dele, lá desde o infantil, do juvenil, do júnior, ele vinha adquirindo isso. Mas mesmo voltando de férias, e alguns receberam orientações que fizessem algum tipo de atividade, não é a mesma intensidade que é durante os treinos. Então, quando você empreende uma quantidade muito grande e intensifica o treinamento, você pode gerar o quê? Dor muscular. E todo mundo acha que dor muscular é problema de ácido lático. Não, o ácido lático ele acontece quando você está fazendo uma atividade, por exemplo, você está fazendo exercício e você começa a sentir uma dor localizada no músculo. Naquele momento, é o ácido lático, que é uma defesa do organismo dizendo para você assim, olha, se você não parar, você pode sofrer uma lesão. Mas aquela dorzinha do dia seguinte, que incomoda pra caramba, você levanta de manhã parecendo aquele robozinho, andando todo durinho, sabe? Né? E isso é lesão. Existe no músculo miofibrilas, são pequenas fibras musculares que podem se romper. E no rompimento, toda a fibra muscular, ela tem ligado a ela o quê? Nervos. E os nervos produzem informação ao cérebro. Se elas rompem, produz dor, que é a tal da mialgia, é a dor muscular. Aí todo mundo pensa assim, repouso. Não. Atividade de baixo impacto. Se o cara correu, sei lá, durante o treinamento, sei lá, 5 km, 4 km, faz caminhada, corre um pouco mais lentamente, vai para a piscina, faz um regenerativo, na bicicleta, vai fazer exercício na água. Porque parte do princípio que no dia anterior ele já ganhou um pouco de massa muscular. E se você fica parado, você vai voltar ao zero de novo. Tá? Então tem que manter o cara em atividade. Então por isso que o turno é apenas uma vez. E é gradativamente. Eu creio que semana que vem aumente para 2 turnos, mas aí ele vai aumentando o número de horas conforme as semanas vão passando. O ideal mesmo para um atleta de alto nível que visa performance é estar dentro do padrão, que esse negócio que chegou a 100% da forma física, isso não existe. Ninguém chega a 100%. Ele pode chegar a 100%, no dia seguinte ele começa a decair nessa função muscular e fisiológica. Então, isso é progressivo. Por isso, o Flamengo está fazendo um turno essa semana. Acho que fica bem explicado, né, Alan? E depois a gente fica reclamando aqui que o Diego Alves não joga e os jogadores não treinam, mas está meio que explicado, né? Cara, a gente que é bem leigo, né? Para mim, isso é uma novidade, porque, assim, eu sou a favor de 2 períodos. Acho que seria importante, né, através dos 2 períodos, eles conseguirem aí adquirir o quanto antes aí a sua melhor forma física e tudo. E agora você vem com a informação nova que não pode. Agora vamos ver. Você falou que é um quadro evolutivo, né? Então vamos ver se já a partir da próxima semana ele muda e intensifica um pouco mais essa grade de treinamento, doutor. Mas veja bem, Alan, mesmo você tendo essa intensidade, quando você muda, por exemplo, dentro do treinamento esportivo, existem 2 momentos: força, resistência com potência. Tá? O que é força? É ganho de massa muscular. O que é resistência? É função cardiovascular que você consegue correr durante um período prolongado. Tá? E o que é potência? É transpor a força com velocidade para que você consiga cabecear uma bola, que você dê um arranque no recebimento de bola, que você consiga chegar numa bola entre uma dividida. Então, tudo isso é treinado. Então, no início do trabalho, é força que é feito, é trabalho muscular. Então, por isso que o jogador está meio preso. Está meio preso porque ele está ganhando massa muscular, depois ele tem que ganhar resistência. Então, tudo isso, quando há mudança da força para resistência, você também sente. É só você ver, você está paradão, você resolveu fazer uma caminhada, resolveu dar uma corridinha, você vai sentir no dia seguinte, imagina o cara de alto nível. Qualquer esporte é assim, tá? Pô, muito top. Eu separei 2 perguntas aí, Cleitinho. Eu vou botar uma na tela aqui, ó. Pode que colocar. Aí são de inscritos aqui. E aí uma delas é o seguinte, doutor Nelson. Doutor, qual o tempo ideal para a realização de uma pré-temporada? 30 dias. 4 semanas. É o ideal. O
Paulo Souza falou em 5, Cleitinho, não sei se você viu, né? Que ele gostaria de ter 5, não vai conseguir ter, porque já vai ter um jogo difícil aí contra o Atlético Mineiro. Então, lá na Europa, eles costumam ter até um período um pouco mais longo, que ele, pelo menos pelo que eu entendi. Até mas mais. Ele joga uma vez na semana, Cleiton. Ele joga uma vez na semana. Aqui o cara joga quarta, domingo, quarta, sábado, quarta, domingo, quinta, domingo. Lá o cara tem um espaçamento. Lá até se joga nessa quantidade, mas lá, por exemplo, quando tem uma paralisação para a Copa, o campeonato não continua. Então, ali tem um respiro para o atleta. Porque tem, por exemplo, o Real Madrid jogou ontem ou anteontem, já vai jogar domingo de novo. Então, quarto e domingo vai se prosseguir. Só que lá eles têm... o calendário realmente é menos exigente do que o do brasileiro mesmo. O Brasil é loucura. Tem time que, se chegar às decisões, pode fazer 80 jogos numa temporada. É coisa insana mesmo. Loucura. A outra pergunta é essa aí. Qual o período de recuperação muscular do atleta? Pergunta do Cláudio Rodrigues. No máximo 48 horas. No máximo 48 horas. Isso depende também, né? Depende de uma lesão. Se uma lesão, se for de grau 1, 48 horas. Se for de grau 2, aí pode evoluir para uma semana. Se for de grau 3, aí pode evoluir até para 30 dias. Tudo depende do grau da lesão também. Outra pergunta relacionada, e aí é minha. Teve recentemente uma matéria aí, pessoal falando que o jogador, o ápice do cansaço dele seria 48 horas após a partida. Como é que funciona mais ou menos isso? Não é mais nesse sentido mesmo, não é, Alan? O jogador, o desgaste físico dele vem 48 horas após o jogo. E isso mudou depois que veio o Domenech. Parece que tem um livro feito pelo Guardiola que ele diz que há um estudo científico que as 24 horas após, né, não é tão ruim quanto as 48. E aí, ele, quando chegou ao Brasil, ele tentou implementar que tinha jogo, ou tinha treino, né? Nem que fosse o regenerativo e tudo, imediatamente após o jogo, no dia seguinte, e a folga, que sempre costumou ser, ele mudou pro segundo dia. O que você acha disso? Você já viu alguma matéria, já leu algum estudo que comprove isso? Você é a favor disso? Já. O que acontece é o seguinte, todo momento em que você fique por um período sem fazer uma atividade também, você começa a declinar na sua forma física. Basta 48 horas para você começar a declinar. Por isso que se fala que mesmo após uma atividade intensa, um jogo, no domingo, por exemplo, que o atleta na segunda-feira, ele faça algum tipo de atividade, mesmo de pequena intensidade, mas ele deve fazer. E na terça-feira, volta a intensidade para que você mantenha num patamar um pouco mais elevado, tá? Gente, o que eu falo sempre, atleta não é uma pessoa saudável, ele tem problemas de saúde, problemas musculares, articulares, vive com dor, mas a dor ela é suprida quando em movimento. Existem enzimas no nosso corpo que aliviam a dor, chamada de endorfinas. Tem gente que precisa tomar um monte de medicamento, um monte de analgésico, até dentro da gente. Você vê que tem jogador que joga machucado, tá? E ele, durante a atividade, ele não sente dor. Quando acaba o jogo, ele decai, porque ele está recebendo essa enzima natural, chamada de endorfina, que está liberando ali um analgésico natural para ele, e a dor some. Então, 48 horas, ele tem que receber uma carga de trabalho novamente para que ele se mantenha num patamar elevado. Perfeito. Outra pergunta. Walter Santiago. Professor, como podemos desconfiar quando o jogador faz um migué na parte física? Aquele famoso, não vou jogar agora, tá ruim aqui, deu ruim para mim. Como é que dá para identificar isso? Como é que faz para desconfiar? Avaliando o cara. Você pode fazer avaliação ortopédica, você pode fazer avaliação muscular, você pode fazer uma avaliação por imagem. Todas essas avaliações vão te dar um parâmetro se o cara está de migué ou não. Pode fazer testes no campo. Todo esse migué pode ser tirado. O famoso chinelinho, né? Era o famoso chinelinho. Então, esses migués que eles fazem aí, pode ser feita uma série de avaliações. Tá? E se eu fosse o responsável do time, multar o cara. Se o cara tá de migué, multa ele. Todo mundo só. Como é que assim, fica muito. Eu acho que fica muito subjetivo. Porque assim, doutor Nelson, você pega e fala assim: o cara tá falando que tá sentindo dores, né? Ou então o cara faz corpo mole para treinar. Com o Paulo Souza, a gente tem visto aí esse início do trabalho dele, não vai ter corpo mole, galera. Ele é um cara
né, que marca em cima, é um cara rigoroso, é o cara que vai cobrar da mesma forma que aconteceu com o Português, né, que veio anterior a ele. A gente está vendo muitas coisas parecidas, Cleiton, né? Não sei se é da cultura, mas a gente tem visto uma cobrança muito enérgica ali em cima dos caras. Então, esse corpo mole, eu entendo que isso não vai acontecer. Mas aí, doutor Nelson, eu vou te perguntar. Cara, você está falando, não dá para detectar através do exame e tudo, mas, cara, é complicadíssimo você descontar o atleta, você conseguir, né, comprovar que o cara vai falar, meu irmão, eu que estou sentindo, o corpo é meu, eu estou sentindo uma dor aqui, um incômodo, sei lá, na panturrilha, no joelho, na coxa, por mais que os exames não deem nada. E aí, a gente vai entrar de novo naquela seara do caso do Pedro. O Pedro, ao contrário, estava sentindo e colocaram o Pedro em campo sem que tivesse constatado, através do exame de imagem, um problema no ligamento do Pedro, cara. Alan, eu já tive um problema uma vez, eu tive uma fratura, fui goleiro também, né? Fui goleiro de futsal, fui goleiro de handebol, maluco, né? Goleiro de handebol é louco. Eu tive uma fratura, jogando bola na praia, caí de mau jeito, fraturei uma costela. Fui no hospital, fez o raio-x, o exame, o médico pegou, colocou o raio-x lá no aparelho e falou assim, ó, não tem fratura. Eu falei, como não tem fratura? Aqui a fratura aqui, ó. Eu mostrei a fratura para ele. É o mesmo caso. Falta de avaliação adequada. Eu mesmo mostrei a minha fratura. Tá? Mas são os miguelzão que os caras fazem aí. De onda. Agora, uma coisa importantíssima que nós estamos vendo perfeitamente, tem que ter disciplina. O atleta tem que ser disciplinado. Você tem horário para comer, você tem horário para dormir, você tem horário para fazer as atividades, tem horário para fazer a parte física, tem a parte da bola. Tem que ser disciplinado, o atleta tem que ser disciplinado, tem horário para tudo. É como um militar, tem horário para tudo. Atleta que recebe bem tem que ser disciplinado. Aquele que não conseguir ser disciplinado vai ficar para trás. Então, disciplina é a palavra de ordem, é essa. Doutor, o Rodrigo Caio sofre risco de não jogar mais em alto nível? Hoje é dia 13, né? Já são 12 dias que ele está internado. Foi o que eu falei na live, né, com vocês. Eu falei, ninguém se interna por causa de uma inflamação ou infecção. Tem alguma coisa aí. Volto a falar, ainda ninguém do Flamengo chegou na mídia e diz assim, o diagnóstico do jogador Rodrigo Caio é esse. Eu não posso te opinar porque eu não tenho esse diagnóstico, tá bom? Você desculpa. O dia que eu tiver o diagnóstico, você pode me chamar, Alan. Olha, o diagnóstico vai acontecer isso, isso e isso. Temos um parâmetro, né? O Leandro Amaral foi um jogador do Vasco, teve exatamente o mesmo problema. Tá? Esse é o parâmetro que nós temos, mas não temos um diagnóstico médico dizendo o problema é esse. Você desculpa, mas eu não tenho como te dar essa resposta. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!